estamos aqui com o Juninho da Padaria, o ex-prefeito aqui da cidade, para que a gente converse um pouco e ele traga explicações aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, sobre a sua desistência, na sequência a impugnação de sua candidatura e ontem a decisão de apoiar o candidato a prefeito Rogério Guedes. Bom dia, Juninho. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, querida Cara Rúmel. Bom dia, Murilo Polpermaier, nosso querido Lucas Calori, a todos que é uma honra de nos assistir nesse momento, é um prazer estar com vocês. Estamos aí, cara. Como se diz, né? Perdemos uma batalha, mas não uma guerra. Vou apresentar também o nosso convidado de hoje, o nosso editor de política do Jornal Cidade, o jornalista Lucas Calori. Convidamos o Lucas para participar dessa conversa, porque ele, ao longo da semana, acompanhou todo esse processo. Lucas, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News. Bom dia, Juninho. Bom dia. Quero agradecer aqui a sua presença, né? A gente, como a Carla disse, nós trouxemos ao longo da semana aqui na coluna Farol JC informações dos bastidores a respeito da votação do Juninho, do recurso do Juninho que ele buscava no STF, que acabou tendo aí um desfecho, né, negativo para a candidatura do Juninho, que acabou sendo impugnada. E diante disso, o Juninho anunciou um apoio ao Rogério Guedes. Mas antes de falar sobre essa questão do Rogério, eu queria que o Juninho falasse um pouquinho sobre qual que era essa expectativa a respeito da decisão lá no STF, que acabou, né, não sendo favorável para o senhor. Bom, Lucas, eu acredito que agradeço o espaço do Jornal Cidade, da família, principalmente para a gente levar a informação à população de Rio Claro o que aconteceu, o que de fato é. Porque a mentira, várias vezes contada, pode se tornar uma verdade. E eu sempre acredito na verdade. E esse espaço, de fato, eu agradeço mais uma vez, esse carinho. Dizer que estávamos otimistas, sim. Eu quero dizer que estar na vida pública nunca foi uma decisão fácil, as condições nunca foram fáceis para comigo. O Juninho da Padaria sempre foi tido no cenário político, para alguns aí, né, como, vamos dizer assim, sempre tentaram derrubar o Juninho da Padaria. É óbvio que Deus sempre esteve comigo. Assim aconteceu quando eu fui candidato a deputado estadual, foi aí que começou, né? Todo esse trabalho, essa tentativa de impugnação quando eu fui candidato, devido às minhas contas rejeitadas que eu tive, infelizmente, e falo isso porque pegamos um momento difícil, e administrar uma cidade é basicamente isso, é de escolhas, né? Eu vou ser muito transparente. Pegamos uma cidade, de fato, que não tinha nem a primeira folha de pagamento para fazer para o funcionalismo público naquele momento, caixa zerado, situações adversas, e nós começamos a trabalhar. E aí chegou a pandemia, que realmente fez aquele caos na vida de todos nós. Na verdade, não consegui fazer o repasse patronal por parte do Instituto de Previdência. Tivemos apontamento do Tribunal de Contas naquele momento, cara, diversos apontamentos, e nós tínhamos que ter uma escolha, ou pagava o mês trabalhado ou o Instituto de Previdência. Lembrando que estávamos sempre deficitários devido à situação, mas eu sempre escolhi fazer o pagamento para os nossos servidores. E daí, as rejeições das minhas contas, né? Isso é importante, porque em 2017 ela tinha sido aprovada, 18 e 19 que não. Porém, nós tivemos uma tentativa de impugnação naquele momento aqui, em Rio Claro nós ganhamos, São Paulo nós ganhamos, aí foi agravado em Brasília, quando lá o ministro Evaristo foi contra a nossa tese, nós agravamos e foi aí o Alexandre de Moraes acolheu o nosso pedido, inclusive colocando repercussão geral, que aí mudou toda a visão nossa, em detrimento ao processo. Estávamos muito otimistas, muito mesmo, Carla, muito. E quero dizer por quais motivos. Porque as pessoas hoje vinculam, principalmente as pessoas que querem denegrir a imagem do Juninho, referente à questão dos 4 milhões, é isso, aquilo, os 4 milhões nem virou denúncia. Segundo ponto, o que de fato aconteceu é a questão principal aí das minhas contas. E aí, Carla, não teve dolo, imputação de débito. Então nós tivemos uma tranquilidade naquele momento de apresentar uma defesa, principalmente o pessoal de São Paulo, o escritório de advocacia de São Paulo, que é do meu partido. Estávamos sim otimistas. Otimista até o ponto de nós colocarmos aí a nossa decisão de ser hoje candidato a prefeito. Tá? Porque, como eu disse, nós perdemos em Brasília, e aí eu estava candidato a deputado, sob júdice, mas estava candidato. Posteriormente veio a decisão negando naquele momento, mas aí já tinha passado as eleições.
Daí agravamos, aconteceu tudo que eu falei, estávamos super otimistas, tá? Para com o julgamento, tudo estava correndo maravilhosamente bem. Depois disso, tivemos aí a informação que seria votado dia 6. Tá? Aí teve, por nossa parte, uma cautela também. É óbvio, a gente sabe que a decisão judicial, ela muda. E, de fato, mudou negativamente para com o candidato João Teixeira Júnior, Juninho da Padaria. Fiquei muito triste mesmo do acontecido, porque nós estávamos numa campanha franciscana e eu quero agradecer muito a Deus, a população de Rio Claro, as pessoas que têm um carinho pelo nosso trabalho, que acreditam na gente, que estavam engajados, principalmente aí para que nós pudéssemos ser candidato e principalmente ser prefeito. E aí, Carla, veio a decisão. Nós tínhamos aquela situação do seguinte, vamos agravar, vamos fazer isso, entrar com recurso. A gente até poderia, tá? A gente até poderia. Posteriormente a isso, como que fica? O eleitor vota e pode perder o voto. Então, eu respeito, principalmente, a população de Rio Claro ao voto útil que eu declinei. E isso é uma questão de humildade também, viu, Carla? A gente não vai tocar para frente uma coisa que nós teríamos, viu, Lucas, em tese, uma situação estável. Porque a população de Rio Claro, como eu disse, sempre me apoiou. A gente sabe que a política de Rio Claro ela é fervorosa, mas a gente não pode correr o risco de colocar o voto da população, aquele que sai de manhãzinha de casa para votar, em risco. Foi por isso que nós declinamos a nossa candidatura. Não desisto de Rio Claro. Eu quero dizer que nós estávamos conversando agora há pouco aqui nos bastidores com o Lucas Calori, e eu disse que eu cheguei muito fragilizado, de fato, para essa eleição de prefeito. Cheguei mesmo. Que eu saí um pouco da vida pública de Rio Claro. Nunca deixei Rio Claro, mas eu saí um pouquinho da vida pública, fui cuidar dos meus negócios. Quero lembrar que nunca peguei cargo público, tá? Passei um ano no deserto, que a gente sempre fala. Posteriormente, arrendamos a padaria, minha esposa arrendou, graças a Deus estamos tocando, dali que eu tiro meu sustento, e nunca tive cargo público. E nunca, de fato, fiquei com conchavo. Foquei em minha vida privada, porém aí teve a oportunidade de ser candidato. Mas eu falo sempre, o Supremo sendo Supremo, né? Com as suas decisões, há questionamentos, eu falo dizer assim, 2 pesos, 2 medidas. Nós temos jurisprudência, inclusive, de prefeitos da região, que tiveram situações de contas rejeitadas, estão candidatos aí participando, mas eu apenas fui prefeito, vereador e hoje e padeiro, né? Então a gente vê que tem candidatos nas mesmas condições que as minhas, até piores, estão candidatos hoje. É o que nos deixa triste, mas pode ter certeza que não vou desistir de Rio Claro e vou continuar tendo a força e a coragem, principalmente a coerência na vida pública. Juninho, diante dessa situação negativa, né, pelo STF à sua candidatura, a gente lembra em 2012, quando o Nevoeiro e o Cláudio de Mauro também tiveram problemas com a Justiça Eleitoral. Na época, os votos do Nevoeiro acabaram sendo inválidos. O Cláudio acabou ainda transferindo a candidatura para a esposa dele, né, que teve os votos válidos. Não houve um diálogo para que a sua candidata, a vice, então candidata Gisele Pfeiffer, do PSDB, fosse a candidata da cabeça da chapa? Bom, eu quero até agradecer a pergunta e dizer o quanto foi importante a participação do PSDB juntamente conosco, dessa coligação de apenas 3 partidos, né, mas assim a coligação majoritária, força da gente, que existe um consenso, bom senso e principalmente atitude. É o que nós tivemos. Nós conversamos muito, né? Nós fomos muito surpreendidos, infelizmente, de uma notícia ruim, que foi aí a impugnação da nossa candidatura. E, como eu disse, eu tendo uma história de vida, politicamente falando, e eu agradeço muito a participação da Gisele, da família dela, juntamente conosco, da coligação. E, naquele momento, eu até disse, eu já estava fragilizado. Entendemos, naquele momento, declinar, né? Como eu sempre falo, é óbvio que em consenso. A Gisele vai voltar a ser candidata a vereadora aí pelo PSDB. Desejo boa sorte a ela, todos os nossos candidatos a vereadores, que é importante eleger vereadores que conheçam nosso plano de governo também. Mas houve um consenso, né? Eu acho que, nesse momento, o tempo é curto e o foco é maior. O foco nosso hoje é unir forças, tá? E, consequentemente, como foi dito aí, todos sabem, declinamos aí o nosso apoio também ao candidato Rogério Guedes, mas com consenso, nada fórceps. Eu costumo dizer que a política é feita tem momentos que você
dar um passinho para trás, tem que ter humildade, como eu disse. A maior decisão foi realmente analisar o quadro que estávamos para, posteriormente, buscar o que nós faríamos daqui para frente. Na noite de ontem teve um evento, portanto, reunindo o Juninho, o Rogério Guedes, né, e outras lideranças políticas, onde o senhor anunciou formalmente então, esse apoio ao candidato Rogério Guedes em oposição ao atual prefeito Gustavo Perecinoto. Como que se chegou a esse diálogo? Vocês já haviam conversado essa possibilidade antes, conforme vocês falaram ontem? E o que te faz acreditar que o Rogério hoje é a melhor opção? Bom, primeiro é dizer que a política é arte de articulação. Eu sempre costumo, o bom diálogo, quando se coloca os problemas numa cidade e busca a solução, tem que deixar as vaidades de lado. E foi isso que aconteceu. Como eu disse, eu nunca mudei minha coerência na vida pública, nunca. Tanto é que o tempo é o senhor da razão. Nós tivemos aí situações onde eu poderia até mudar de partidos, mas eu sempre mantive minha coerência reta, pensando sempre na cidade. Eu acredito que todo extremo é negativo, seja lado A, B, C ou D, entendeu? Porém, sempre tem que prevalecer o bom senso e atitudes, né? Quero dizer aqui que essa conversa que eu estive com o candidato a prefeito, Rogério Guedes, lá atrás, inclusive, nós conversávamos, aí tomamos rumos, cada um de um lado, mas sempre com a mesma ideologia, é isso que é importante dizer, né? Seria da minha parte incoerente se eu mudasse de foco, né? E acredito que o plano maior é Rio Claro. Eu acho que eu tenho que somar com ele comigo, nas questões ideológicas, na questão de como cuidar da cidade, principalmente tirar hoje a cidade na situação que se encontra. Eu quero dizer que hoje Rio Claro, com exceção à pavimentação que a gente vê, a gente tem muitos pontos negativos que têm que ser corrigidos. E corrigidos, acima de tudo, com trabalho, com honestidade de propósito. E eu acredito que o Rogério hoje está crescendo na sua concepção, espiritualmente, politicamente. E a gente cresce a cada dia que passa. Eu também, cara, tomei essa decisão porque acredito no projeto. Um projeto que vem tirar Rio Claro da mão de quem está aí hoje. Eu acredito que Rio Claro é uma cidade de todos nós. Temos situações difíceis a serem enfrentadas, tem que dar luz, principalmente, a algumas coisas que estão obscuras, mas, principalmente, unir esforços. É óbvio que eu gostaria muito de estar no pleito eleitoral, ser consagrado prefeito de Rio Claro, mas, como eu disse, a minha humildade faz com que, nesse momento, a melhor opção para Rio Claro seja o nome do nosso candidato Rogério Guedes. Para você que está no rádio, nós estamos conversando com o Juninho da Padaria, que deixou a disputa a prefeito nesta semana e anunciou apoio ao candidato Rogério Guedes. Juninho, nas redes sociais, os adversários, a oposição, eles resgataram algumas declarações do Rogério Guedes, declarações que mostram divergências de pensamento entre vocês no passado recente. Como é que você vê essa questão? A política é essa mudança permanente? Olha, Carla, eu posso dizer que é o seguinte, que na vida pública existem as divergências, tá? O duro é a mudança de ideologia, né, que a gente vê. Por exemplo, as pessoas que estão comigo, eu sou muito leais. Tanto é que não tem isso aqui de fala minha contra ao Rogério. Mas a gente sabe que o momento é de união, acho que a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Naquele momento é um momento de calor extremo, né? Mas eles estão resgatando alguns vídeos de fala, inclusive aqui, né? Mas eu falo sempre. E se a gente resgatar algum vídeo deles também, hoje, como vai falar? Você vai falar de Alckmin apoiando o Lula, como que era? Você vai falar do Tu falando do... Então, hoje estão aí, eu acho que é política. Se você levar ferro e fogo, só sai você e você mesmo. Então, eu falo sempre que o princípio maior é a humildade e tentar resolver o problema de Rio Claro. Eu, particularmente, não mudei minha conduta de ser. Quero dizer, sou transparente nesse sentido. Eu quero viver bem na minha cidade e viver muito mais para que ela possa ter uma vida próspera. E outra, Carla, até uma coisa que tem me chamado muita atenção, que tem resgatado, né, a oposição nossa, o famigerado 4 milhões, né, que é o vídeo, o Juninho. Primeiro, eu não fui preso. Um ponto que eu quero... Você lembra, Carla, de uma situação que você me ligou? Foi logo que aconteceu, né? Você falou assim, cara, toda gentil e com medo de falar, né? Mas, Juninho, deixa eu te fazer uma pergunta. Saiu sua ordem de prisão? Você lembra disso, cara? E naquele momento eu falei, não, cara. E o que aconteceu? Eu não fui preso. Então, cara, a mentira, que isso que irrita qualquer pessoa, principalmente as pessoas de bem, é a mentira que vem sendo colocada constantemente. Primeiro é o seguinte, Lucas, eu tinha minhas armas, minha não, era emprestada.
mas só que ela não era raspada, pinada, e eu tinha ela para proteção da minha família. E falo mais, família é sagrado. Mexeu com a minha família, o bicho pega. Eu acho que cada ser humano que aqui está, se mexer com a família, o bicho pega. Eu tinha 2 armas, eu fui tentativa de sequestro da minha família, isso poucas pessoas sabem. Eu defendo que as pessoas de bem tenham seu porte de arma para a sua proteção do seu familiar, não na mão de vagabundo, porque na mão do vagabundo ele vai matar, roubar, destruir família, entendeu? Eu faria tudo de novo. Agora falar, o prefeito foi preso, lembra, Carla, disso? Que você me ligou? Então é assim, que as pessoas analisem muito bem o cenário. Rio Claro hoje é uma cidade que vive o medo da insegurança. Optaram por algumas coisas menos cuidar da segurança de Rio Claro. E vagabundo você tem que ir para cima. Eu costumo dizer, você tem que cuidar das pessoas. Não é justo se você com o seu celular está vindo de uma festa ou do trabalho, o vagabundo vai e te rouba. Não é normal. Não, é porque tem trabalho. Mas tem pessoas que querem viver à margem da lei. E para isso o peso da lei. Então, tudo isso aconteceu comigo, cara. Então hoje a gente vê as mentiras. E minha família, graças a Deus, hoje, muito mais coesa. A gente quer proteger sempre nossas famílias. Porém, a opção de estar prefeito, candidato, é minha. Hoje eu falo sempre, eu sei dos riscos que é, das dificuldades que é. E isso me levou na época, eu costumo dizer, Carla, as pessoas querem uma discussão propositiva para com a cidade. Tá? No ano 2020, quando eu fui candidato, 2019, né? Situação horrível, sabe? Acusações, e eu seria diferente dessa época, principalmente agora. Mas pensando que, por isso que aconteceu tudo que aconteceu, cara. O momento hoje de Rio Claro é discutir as dificuldades de Rio Claro, e tem muitas, muitas. Eu falo, o batalhão da polícia está lá. Ah, mas é do Estado, mas tem que construir, gente. Ah, mas vamos construir ciclovia? Precisa, mas não no preço que está. Vamos comprar salgadinho? Vamos, eu vendo salgadinho, eu sei quanto custa o salgadinho, quanto custa o pão. Entendeu? Mas tem as prioridades. Então é isso. É por isso que nós estamos no jogo novamente. Tá? Apoiando um candidato que, com certeza, através do nosso plano de governo também nós ajudamos, porque tem que ter essa sintonia, sabe, Lucas e Carla e Murilo? Tem que ter essa sintonia no intuito de isso aqui é possível, isso aqui é legal, então vamos fazer. E faço um pedido aqui, que a próxima Câmara Municipal diminua o número de vereadores. Olha que economia interessante, de 19 para 12. Para você ter quantidade, tem que ter qualidade. Então é assim que a gente pensa, é assim que a gente age. Falo isso porque eu já votei contra, quando pediu para aumentar o número de vereadores. Eu entrei quando era 12, eu votei para permanecer 12, mas infelizmente fui voto vencido, né, cara? Muito bem, nós estamos conversando com o Juninho da Padaria. Murilo, estão chegando perguntas? Tem algumas, Carla. Tem uma que chegou agora há pouco, é do Lucas Sartalha. Ele quer saber, Juninho, qual vai ser o papel, a partir de agora, o seu papel, tendo em vista a campanha do Rogério? Bom, acredito que são mais esforços, né? É óbvio que eu tenho minha vida particular. Eu costumo dizer que foi complexo para mim administrar a política e também o meu negócio, porque hoje existe uma falta de mão de obra muito grande no mercado, mas graças a Deus sou padeiro, confeiteiro, então a gente está no ramo que a gente escolheu e principalmente trabalhar, né? Mas é assim, cara, é tentar transferir um pouco desse meu eleitorado para com o Rogério e colocar, né, uma confiança que esse pessoal tem em mim para transferir para o Rogério e, consequentemente, ganharmos as eleições. Quero dizer que não serei secretário, tá? Estou sendo muito transparente, tá? Pelo projeto. O projeto meu é a cidade de Rio Claro. E eu tenho certeza, assim como outras pessoas estão querendo saber. E é isso. Hoje eu falo para as pessoas, eu não posso ser, mas tem uma pessoa que pode nos representar, que é o Rogério Guedes. Então, por esse motivo, a gente faz esse trabalho, entendeu? Tenho minha vida privada, mas darei um espaço também à vida pública, aí hoje não mais como candidato, mas como apoiador, e assim faremos. Eu ia perguntar sobre isso. Houve alguma conversa em relação, se houver a vitória, se acontecer a vitória do Rogério Guedes, de participação, o senhor já disse que não vai ser secretário, mas de participação de outros integrantes do seu grupo no futuro governo? Pode ser, até porque o partido está participando. E é o que eu costumo dizer, cara, meu plano de governo era um plano muito sério, não que se diz respeito a essa questão de apoio, tá, cara? Eu já tive, quando eu ganhei a eleição, quando fui prefeito, um número de partidos enorme, e quando falta cargo, gera-se inimizade, brigas. Então,
E assim, a gente tem que fazer o possível. O impossível quem faz é Deus, entendeu? E ter, principalmente, a clarividência que terá uma austeridade dentro do governo, se Deus quiser, do Rogério Guedes. Porque tem que ter essa austeridade. Porque hoje você tem de um lado, né, cara, 2 pesos, 2 medidas. Você tem um funcionalismo extremamente desmotivado, que não paga esse hora extra, não dá condição para o mínimo de trabalho. Para o mínimo, Lucas. E não é o Juninho falando, não. É tirar a bunda da cadeira com todo respeito e visitar as instituições. Vai numa UPA, vai numa escola, vai onde o pessoal está cortando grama, podando uma árvore, que sabe que às vezes nem um insumo básico tem. Então, acho que hoje, basicamente, a composição, com certeza, primeiro é a eleição, depois ter a austeridade. Nessa questão, menos Estado e mais participação da população, porque hoje a gente sabe que a cidade está extremamente endividada, vender tudo, até o aeroclube, né, que fala tanto, né? Então, assim, eu acho que houve por parte do atual prefeito aí um exagero, tá? Um exagero muito grande. Lembrando que essa dívida, quem vai pagar somos todos nós. É óbvio, benfeitoria sempre é muito bom, mas tem que ter racionalidade. Se hoje der uma dor de barriga, e aí o que vai fazer? Você não tem onde tomar empréstimos, tá? Então é isso. São esses pontos que a gente tem que divergir, porém achar um denominador comum e buscar solução. Lucas, tem mais perguntas? Lembrando um pouquinho do evento de ontem, Juninho, além do senhor e do Rogério, também estavam presentes o ex-deputado estadual Aldo Demarque e também o ex-prefeito Nevoeiro Júnior. E durante lá a interação de vocês, o senhor disse, né, que, abre aspas, né, juntos estamos pensando na nossa cidade e faremos a grande diferença. E teve também a participação do coordenador estadual do União Brasil, partido daí do candidato a vice-prefeito, o Dr. Grilo, na chapa com o Rogério, o Duzão, que ele afirmou que serão 4 prefeitos governando o Rio Claro. Há espaço para tantos ex-prefeitos? Olha, o Lucas, só fala da guerra quem participou dela. Eu, dentro do meu plano de governo lá atrás, eu queria ter espaço e poder ter um pouco mais de tempo para ouvir os ex-prefeitos. É óbvio, aquele que a gente tem mais afinidade, igual o Dr. Lincoln Magalhães, que, modesta parte, a gente conversa. E ele tem sua vivência. Eu acho que vaidade seria não ouvi-los. Eu, naquele momento, eu pequei. Se eu tivesse ouvido um pouco mais, e sem vaidade, eu acredito que o rumo de tudo que nós passamos seria diferente. Então, acho que a vinda de um grupo, eu falo sempre, né, vai falar de Aldo Demarque sem falar de Juninho, vai falar de Nevoeiro sem falar de Juninho. Então, existe uma coerência também nessa questão. E todos vieram para somar. Eu acho que, nesse momento, tem que, como eu disse, a palavra de ordem é humildade. Humildade para tirar a nossa cidade da mão de quem está aí. E digo mais, seria incoerente se nós não estivéssemos falando isso. É óbvio que todos ali declinam o cargo, todos. Mas eu acho que é importante ouvir, porque cada um de nós tem um passado. Né, Murilo? Que pode contribuir. Óbvio, eu posso te ouvir, porém não executar o que você está me falando. Mas a gente tem que ter esse espaço. Eu acho que o Rogério tem essa sensibilidade, por isso foi essa mesa composta de pessoas, que eu até brinquei, uma mesa que tem história, tá? Tem os erros, tem os acertos, mas todos ali eu acho que já começou bem quando colocou-se a humildade acima da vaidade. E é isso que a gente preza, a gente quer, é tentar buscar os problemas, buscar soluções, o que deu certo permaneceu, o que deu errado vamos mexer. Eu acho que é isso, ali naquela mesa ontem eu me senti muito lisonjeado de estar de pessoas próximas, pessoas que são criticadas pelo que fez, mas é o que eu sempre falei, tem muitos covardes hoje que se escondem atrás do computador e fica criticando, e nunca deu nome para ser um candidato a vereador. Olha que interessante. Isso que entristece, Carla. Tem pessoas que criticam, pô, mas você conhece a sua cidade? A primeira oportunidade que tem, ele vem para pedir um cargo. A primeira oportunidade que tem, vem para tirar uma multa. E aí está correto? Eu acho que hoje a vida pública, eu acho que viramos, né? Eu acho que a política está mudando muito. As pessoas estão mais... Você vê pela repercussão, quando a gente dá uma entrevista, as pessoas querem saber o que está falando, o que está comentando, o que é o cenário nacional, mas hoje é uma questão municipal. Então, o que o prefeito, o que o candidato a vereador está falando, quais são os problemas que vão ser resolvidos, o que vai ficar, o que não vai, porque quem não gosta da política é administrada por ela. E eu costumo dizer, né, que a gente sempre espera a união de pessoas boas, seja no governo federal, estadual e municipal, para governar a sua nação. Juninho, você, adiante dessa situação toda, a partir de agora o senhor pretende ir para a rua propriamente, fazer campanha para o Rogério, ou vai se limitar a alguns eventos
esporádicos, especiais, assim, pontuais, ou de fato o senhor vai estar na rua fazendo essa campanha? Lucas, a gente é um soldado da cidade, né? Eu costumo dizer que a gente é um soldado, é óbvio, como eu disse, a gente tem que dosar muito o nosso tempo também, mas estou à disposição. É o que eu costumo dizer, onde eu puder chegar, estar junto, tentar convencendo e principalmente levar essa mensagem, estarei fazendo. O momento é esse, Lucas. Eu acho que a pesquisa realmente que a gente tem sentido na rua é um descontentamento, cara. Essa é uma verdade. É óbvio que talvez vendo você, nunca vai falar que você é isso, não, mas existe um descontentamento. E dentro da nossa experiência, seria ruim da minha parte me calar diante, ou apenas falar, não, eu saí da vida pública, agora esse problema já não é meu. Então, eu acho que é isso. Então, a gente vai estar numa campanha juntos, entendeu? O que for possível fazer, estarei fazendo, indo para a rua, gravando vídeos, falando da cidade, levando... Igual eu falei, nós levamos nosso plano de governo para o Rogério também. E ele aceitou isso com muito carinho, entendeu? Porque é isso, é uma conjunção de pessoas boas, de ideias. Ninguém é dono da verdade, mas não podemos permitir que a mentira permaneça em Rio Claro, que é o que nós estamos vendo hoje. A mentira na cidade, nós temos que vencer ela com a verdade. Muito bem, nós estamos conversando com o Juninho da Padaria. Está chegando várias perguntas aqui, Juninho. Preciso dar espaço para o Murilo também. Pois não, Murilo? Dá tempo, acho que para duas perguntinhas. Juninho, o Fernando Neves de Souza pergunta se você acredita que a polarização política em Rio Claro será mais acentuada após a sua saída da corrida eleitoral. Bom, acredito que, por isso a gente faz sempre essa união, né? A gente faz sempre uma... Porque, como eu disse, a gente sai, mas não sai, né? Acho que é isso que é importante. A gente declina, nós declinamos aí o nosso apoio ao nosso candidato hoje, o Rogério Guedes, mas eu acredito que vem se somando, né, a nossa força política juntamente com o Rogério. Mas a polarização vai acontecer, eu acho que é normal. É o que eu sempre falo, né? Todas as pessoas que já dão nome para ser candidato, seja ele no executivo, no legislativo, já sai da sua zona de conforto, né? E o que a gente espera é que seja uma campanha dentro do que a gente espera, saudável, né? Que não haja aqueles extremismos, né? Que eu odeio extremismo. Tá? Eu acho que a população quer um resultado para a vaga de creche, se vai ter água, se não vai, se a estrada rural vai estar sendo atendida, se vai ter segurança. Eu acho que isso que tem que ser o propósito. Mas eu acredito hoje que as pessoas já estão mais próximas da decisão dos seus votos. Eu acredito que, usando espaço igual esse aqui e falando das proposituras que possivelmente irão acontecer, vai tornar o voto da população muito melhor. Murilo? Mais uma questão aqui, a Ariane Padula, Juninho. Ela quer saber como o senhor vê o impacto dessa decisão do STF na sua trajetória política. Bom, eu vou dizer uma situação assim, toda pessoa que se coloca o nome na vida pública, ela coloca o seu CPF. E vida pública tem que ter coragem, eu costumo dizer. Então, assim, a gente sabe que toda decisão gera uma reação, né? Não é a primeira vez, e infelizmente a gente recebe com muita tristeza, né? Mas não me desestimula, porque a partir do momento que as pessoas de bem deixarem de participar da vida pública, seja ela qual cenário seja, vereador, deputado, governador, presidente, quem perde é a democracia. Mas é triste, né? A gente vê 2 pesos, 2 medidas, o Supremo sendo o Supremo, né? Naquela questão, de um lado uma situação, de outra outra. Tá? Vejo com muita tristeza e eu espero que muitas coisas vão mudar. Como eu disse, o processo político judiciário está mudando. Hoje, basicamente, a gente sente na pele o que muitos já sentiram, né? Porque se você é bandido, canalha, que rouba, desculpa a expressão, a gente tem passados aí que mostra que muitos que aí fizeram estão no governo hoje. Tá? E na minha situação, graças a Deus, o meu travesseiro é a consciência. Hoje eu tenho prazer e orgulho da minha profissão. Trabalho diuturnamente, mas de cabeça erguida. Por isso eu estou candidato a prefeito, não tenho medo da mentira deles, confio na verdade e o tempo é o senhor da razão, cara. Como eu disse, eu até falei para ti na hora que eu cheguei, que as mentiras, Carla, quando mal contado, e principalmente, não tem mentira bem contada e mal contada, a mentira sendo mentira, a gente precisa chegar para a população e falar o que está acontecendo. Porque existe uma mácula, as pessoas más, ela tendem a te destruir. Eu vejo isso porque se você não tiver um trabalho sério com os seus candidatos, eles desistem. Mas
Vida pública é para quem tem coragem. E assim, não dá para fazer tudo para todos. Aquele que chega, fala assim, ó, eu vou fazer A, B, C ou D, não faz. Vai vender sorvete, vamos brincar assim. Porque não dá para você fazer tudo para todos. Você é limitado. Você tem um orçamento que já é engessado. Você é igual agora. Vamos analisar Rio Claro. Rio Claro está em ruínas. O que você vai prometer, a não ser pagar dívida? Vamos ser objetivo. O que você vai falar para o funcionário? Vai falar que vai dar aumento? Será que quem rebentou o funcionalismo, vai dar aumento digno para o funcionalismo? Não vai. Então a população hoje, ela quer saber, ela fica. Eu tenho recebido, e eu sou grato, quero agradecer a cada um, Lucas, a solidariedade em meu nome. Cada pessoa, cara, eu fico assim muito envaidecido e no dever cumprido. Mas como eu disse, eu perdi a batalha, mas eu perdi a guerra. Tá? Eu volto, e vou voltar muito mais forte, se Deus quiser. Porque acredito, hoje quero ajudar o nosso candidato a prefeito a ser eleito. Estarei junto no sentido de orientá-lo também, para que a gente possa fazer um bom governo para a cidade, porque se Rio Claro vai bem, tudo vai bem. Tudo vai bem, moradia popular, a pessoa tem que ter emprego. Rio Claro parece uma cidade que só veio farmácia e mercado. Certo? Um plano de governo, principalmente voltado à questão do desenvolvimento de Rio Claro. Moradia. Sabe, não é, não, vou chamar, não. Moradia popular com a iniciativa da prefeitura. Os autoconstrução. Mas saiu da onde? Conversei muito com o ex-prefeito Nevoeiro, que fez. Ele tem história na questão de moradia. Na questão do desenvolvimento de Rio Claro, temos que buscar soluções. É isso que a gente fala. Eu falei com o Rogério. Ele foi muito receptível a essas questões. Porque, como eu disse, ninguém é o dono da razão. Não tem um livrinho pronto que você ficou olhando. Não, é assim. Você tem que ir olhando. Mas eu estou muito feliz, cara. Apesar das dificuldades, mostra que não estamos sozinhos. Entendeu? O impacto disso, dia 6, se Deus quiser, a gente terá. É óbvio que a gente está participando. E o que eu puder fazer para tornar o Rogério prefeito de Rio Claro, e a maioria da Câmara da coligação como um todo, eu vou fazer. Tá? Porque não tem como você explicar o inexplicável. De um lado, 112%, funcionalismo 4%, 5%. Na minha época, 15% de aumento de água, na atual, 40%. Quem paga isso? A população. Então, cara, você começa a olhar que foi feito um trabalho vocacionado por um grupo de pessoas, e não para a cidade. Os LAP, leitor automático de placa que tinha na cidade, cadê? A desmotivação das forças policiais. Está aí, a gente vive a terceira cidade mais violenta do estado de São Paulo. É triste para o Rio Clarense ver isso. Uma cidade que tem história. Nós temos que respeitar a história de Rio Claro. Não é porque foi prefeito A, B, C ou D que fez. Falando nisso, falar que o museu foi o atual prefeito que entregou é acreditar em contos de fada, né? Mesmo com o fórum, nós terminamos o fórum. Então, vamos falar do que foi feito. Escola, fala de escola. Quem fez essa escola foi o Juninho da Padaria. Cita uma escola que o atual prefeito começou no Alicerce. Nenhuma. E deixou faltar merenda, insumo, e deixou o pior, cara. O pior que a gente vê. Ele conseguiu tirar do funcionalismo a vontade de trabalhar mais ainda. Porque existe uma desmotivação. E é triste de ver nessa cidade. Porque o prefeito é só um grãozinho de areia. Tem que ter um funcionalismo forte para que quem atenda lá na UPA, como a gente sempre fala, é o funcionário, não é o prefeito. Quem está lá cortando mato é o funcionário, não é o prefeito. Eu falo isso, cara, porque é o sistema como um todo. E quando você vai contra o sistema, igual eu fui, não uma vez, várias vezes, reduzir secretaria, na questão do carnavalesca. Cara, tem que ter festa, tem que ter festa. O momento que eu peguei era difícil. E Deus me escolheu para estar naquele momento. Então, tudo isso a gente aprende, assimila, analisa e, de fato, cara, tenta buscar o melhor para a cidade. Como eu disse, não dá para fazer tudo para todos, mas fazer o certo, que coerência é o que vai ser duradouro. É assim que eu penso. Muito bem.
Conversamos, infelizmente, nós até atravessamos um pouco o nosso período aqui, o nosso tempo do Jornal da Manhã. Você que está chegando agora nessa entrevista, hoje nós não teremos a nossa série de sabatinas. Houve uma mudança ao longo da semana, o Juninho da Padaria não está mais na disputa, mas nós vamos retomar a nossa série de sabatinas no próximo sábado para encerrar com o candidato Rogério Guedes. Eu quero agradecer a presença, a participação do Juninho da Padaria, mais uma vez, desejar a você agora, Juninho, um bom trabalho junto ao grupo do Rogério Guedes. Eu agradeço, cara, mais uma vez a todos, o carinho de vocês, o carinho da população em nosso nome. Quero reafirmar aqui meu compromisso e meu caráter com a cidade. Quero agradecer toda a manifestação de carinho que eu tive ao longo desse momento difícil da minha vida e dizer que até breve. E torno aqui, peço sim o voto da coligação, dos vereadores que compõem a chapa hoje, do Rogério também é nosso, que agora virou uma chapa só. Eles têm um compromisso com a cidade. Quero pedir o apoio também ao nosso candidato Rogério Guedes, que ele possa ser o nosso prefeito e, consequentemente, nós estaremos cobrando tudo aquilo que é prometido anteriormente das eleições. Nós queremos o bem de Rio Claro e é assim que nós vamos continuar fazendo. Pelo bem da nossa cidade. Não é direita, esquerda, é óbvio, é compromisso com Rio Claro, tirar a cidade da mão daqueles que acham que são donos. Dono de Rio Claro é você, Rio Clarense. Aqueles que adotou nossa cidade, trabalham por ela e merece o melhor do gestor público, que é o acolhimento, principalmente perspectiva de vida. Que Deus abençoe a todos, Carla, meu querido Murilo Poppermayer, Lucas Calori, obrigado sempre pelo carinho. Carla, deixa um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.